Após os eventos do capítulo 75, Seiran, mergulhada em culpa e dor, finalmente se deu conta do que fizera com o único homem que amara de verdade. A realidade caiu sobre ela como uma avalanche, fria, brutal e inescapável. O corpo tremeu. A respiração falhou. O pânico tomou conta de sua mente como uma tempestade avassaladora. Gritou, chorou, se encolheu no leito do hospital como uma criança ferida. Precisaram sedá-la. Enquanto isso, do outro lado de Istambul, Feri vagueia pelo porto, à margem do Bósforo, sem rumo, sem alma. Seus telefones estão desligados há horas. A solidão agora é sua única companhia. Havia se mudado para uma das casas da família Corran, próximas ao centro de saúde onde Seiran estava internada. 8 meses se passaram desde então. O tempo deixou de fazer sentido, os dias viraram noites, o outono perdeu o brilho, e o inverno caiu com suas primeiras lâminas de gelo sem que ele sequer conseguisse ver o rosto dela novamente. O mais cruel é que, mesmo tomado por mágoa, não compreende o que aconteceu. Para ele, tudo estava bem. Havia mudado. Tinha se reconstruído por ela, para ela. Como então Seiran encontrar um novo amor? E por quê? Por que fazer isso com ele? O vento do Bósforo corta seu rosto como um chicote de aço gelado. A única coisa que ainda aquece seu corpo é o gole amargo escondido no bolso interno do casaco. O álcool arde, mas não consola. Ele se aproxima da beira do cais. As águas escuras do estreito parecem chamá-lo, com sua promessa fria e silenciosa de esquecimento. Seria tão fácil, apenas se deixar cair, silenciar tudo. A dor, as lembranças, o amor. Lágrimas insistem em sair, mas congelam antes mesmo de alcançar o queixo. Ele fita o vazio com os olhos marejados e sem vida. Como poderá viver? Enquanto isso, em um quarto de hospital iluminado por uma luz pálida e silenciosa, Seiran se agarra à irmã como quem se agarra à última esperança. Chora copiosamente, o corpo sacudido por soluços que rasgam o peito e sufocam as palavras. Suna, impotente diante da dor que ela mesma ajudou a causar, apenas a envolve com os braços e sussurra o que pode. Vai dar tudo certo, diz, quase num sussurro. Você conhece o Feri. Ele não vai desistir. Amanhã de manhã ele vai estar aqui. Vocês vão conversar. Mas mesmo enquanto fala, sente o peso da própria omissão. As palavras que atirou contra o cunhado ainda ecoam em sua mente, afiadas e impiedosas. Não sabe ao certo se foi movida por proteção ou por orgulho ferido. Talvez um pouco de cada. Talvez demais. Silencia. Não diz a Seiran o que deveria. Cala por não ter coragem. Ou por ainda não saber se fez o certo. No fundo se pergunta, fui longe demais? Que suas palavras fiquem enterradas no passado, pelo menos por hora. Suna observa o rosto da irmã, agora adormecido, branco como um lírio, sereno apesar das lágrimas secas sobre a pele. Um anjo ferido. E com um suspiro cansado, aconchega o corpo no sofá ao lado da cama. Amanhã será outro dia, pensa. E talvez eu consiga me redimir. Feri Corran adentra o ambiente outrora tão familiar, agora estranho, quase hostil, como um leão lançado ao fundo de um aquário. As luzes vibrantes e as cores intensas tentam disfarçar o amargor em seu rosto, mas não conseguem apagar a dor estampada em cada traço. Passaram-se apenas algumas horas, mas nada nele lembra o rei da noite que costumava dominar aquele lugar. Com um suspiro contido, dá uma última olhada no telefone, como quem busca um nome, um sinal, um milagre chamado Seiran. Nada. Avança lentamente, abrindo caminho entre belas mulheres que poderiam enlouquecer qualquer homem por uma noite. Todas o olham, desejam o jovem alto de presença marcante, envolto em preto dos pés à cabeça. Mas nenhuma delas lhe interessa. Nenhuma tem os olhos turquesa que o derrubaram feito menino aos pés da garota de Antep. Nenhuma carrega o perfume daquele cabelo, o toque sedoso da pele pálida como neve, os contornos que só ele teve o privilégio de ver e tocar. Chega ao balcão, encara o velho amigo Miraz com um semblante pesado, e pede um uísque triplo. Mesmo ofuscado pela tristeza, seu rosto ainda se destaca sob a luz tênue lilás que banha o bar. Leva o copo aos lábios. Como desse suave. O torpor alcoólico desce como um bálsamo, aliviando, ainda que por instantes, a garganta apertada desde que ouvirá as palavras que jamais pensou escutar da boca de Suna. Subitamente num rompante, grita, ela é minha esposa.
O barulho ao redor não consegue abafar o eco da dor em sua voz. Miraz, em silêncio, completa o copo. Feri continua, entre lágrimas. Como ela pode fazer isso comigo? Eu a amo. Mais do que a minha própria vida. As lágrimas escorrem silenciosas, vencendo o orgulho, iluminadas pelo reflexo tênue da luz do balcão. Outro Miraz. E Facá desperta assustada com a batida na porta. O som agudo a arranca do sono profundo. Seus olhos se abrem rapidamente, e ela olha para o relógio, exatamente 7 horas. Com os cabelos bagunçados e o corpo ainda pesado pela sonolência, pega o Rob sobre a cadeira e se dirige à porta. Quando a abre, o semblante preocupado de Latif a alerta imediatamente. Algo está errado. E o Ag está bem? Ele quer ver Feri. A voz firme e carregada de tensão do velho mordomo de Alice quebra o silêncio da manhã como uma sentença. O olhar grave, o corpo rígido e a ausência de qualquer formalidade revelam: algo está errado. Já haviam se passado 8 meses desde que Feri abandonara a mansão dos Corran. O rapaz isolou-se numa casa modesta, a poucos metros do hospital onde Seyran estava internada, em uma tranquila cidade litorânea próxima a Istambul. Desde então, seu mundo resumia-se à dor, ao silêncio e a um amor doente que insistia em não morrer. Sim, claro, responde Facá com um suspiro pesado. Mas você conhece Feri. Ele só pensa na Seyran. O mordomo assente com um gesto discreto. E Sr. Orhan já está no carro. Está aguardando a senhora. Precisam ir ao hospital da Seyran e trazer Feri. Alice Bey não está se sentindo bem. Exige ver o neto. No hospital. Suna suspira fundo, passando as mãos pelo rosto cansado. No refeitório, ela serve o café em uma xícara de porcelana, quando ouve passos se aproximando. Suna. Sinan Kartucci, o jovem herdeiro das mineradoras de pedras preciosas, também um paciente dali, surge na entrada com um celular na mão. Há algo em seu rosto, uma mistura de urgência e incômodo contido. Preciso te mostrar uma coisa. Ela franze a testa, estranhando o tom. Sentam-se à mesa. Sinan desbloqueia a tela e vira o celular em sua direção. A manchete salta como um golpe no estômago. O velho rei da noite, Feri Corran, está de volta. Suna regala os olhos. Inshallah. De espanto escapa por entre os lábios, sem que perceba. A imagem na tela é turva, mas inconfundível. A cabeleira negra de Feri está ali, inconfundível, espremida entre duas mulheres à saída de uma boate em Istambul. Uma delas o beija no rosto, a outra o segura pelo braço como se não quisesse deixá-lo ir. Maldito, murmura, entre os dentes. Choramingou pela minha irmã ontem, e já está na farra hoje? Que um raio caia na cabeça dele. Fecha os olhos por um instante, tentando conter o misto de indignação e frustração. Não mostre isso a Seyran. Prometa. Pede em tom duro. Ela ainda está frágil. Não pode saber disso agora. Ainda não terminou o tratamento, e ontem à noite, não passou nada bem. Sinan concorda, cauteloso. O que ela não percebe, ou finge não perceber, é o sorriso discreto, quase imperceptível, que nasce nos lábios dele quando ela se levanta, decidida, e sai em direção ao quarto de Seyran. Um sorriso que não combina com a compaixão de quem veio apenas avisar. Sinan Kartucci era, afinal, o homem que Feri viu ao lado de sua esposa. Ele pega o telefone com calma, os olhos semicerrados e um sorriso discreto dançando nos lábios. Discando rapidamente, aguarda 2 toques antes de ouvir a voz do outro lado da linha. Hormuz? Perfeito. Diz, com um tom satisfeito. Obrigado. Está tudo indo exatamente como planejado. A ligação é breve. Objetiva. O suficiente para deixar claro que o plano segue de vento em popa. Ao desligar, seus olhos permanecem fixos no vazio, como se enxergasse, à distância, as peças do tabuleiro se encaixando uma a uma. A contratação do paparazzi, antigo desafeto de Feri, foi um golpe de mestre. O homem sabia como agir. Manipulou a situação com maestria, as mulheres, a boate, o momento certo. Feri abatido, ferido, vulnerável, caiu como um rato na armadilha. Ele ri, baixo, uma gargalhada contida, quase elegante, mas repleta de veneno. Encosta-se à poltrona de couro e fecha os olhos por um instante. A mente, porém, volta no tempo, aquele dia distante, antes mesmo de Seyran ser internada no hospital.
quando ainda era apenas a esposa de Feri. Mesmo naquela época, já a admirava em silêncio. Não, mais que isso, desejava-a intensamente. Seiran era, sem dúvida, a mulher mais linda que já havia visto. Sua beleza era comentada nos salões, nas festas, nos cafés refinados de Istambul. Um misto de elegância, doçura e força. E ele a quis desde o primeiro instante. Mas não seria fácil. Ela era inacessível, orgulhosa, fiel. Ele então vestiu uma máscara. Fez-se frágil, vulnerável. Ganhou sua confiança. Uma boa tática, murmura para si mesmo, sorrindo com ironia. E funcionou. Levantando-se, caminha lentamente até a janela. Observa o horizonte com olhos determinados. A noite vai caindo sobre Istambul, e o mundo parece inclinar-se a seu favor. Você será minha, Seiran, diz, com a voz baixa e certeira. Nunca duvidei disso. Já tirei Feri de perto de você. Agora vamos ao próximo passo.